Trouxe hoje para vocês um tema muito especial que eu gosto muito de falar sobre, que é o tempo divino. Bom, gente, para trazer esse tema, para falar com vocês sobre o tempo divino, eu uni o conhecimento de dois grandes mestres meus, que é a Vaiana Stibal e o Carlos Torres. O Carlos Torres, ele acredita que o planeta Terra, ele é uma universidade, que a gente vem para cá para aprender a ser um ser de luz. O que é um ser de luz? O ser de luz é aquele que tem um coração mais leve que uma pena. É uma pessoa que ama incondicionalmente todo o seu próximo e que perdoa também todo o seu próximo. Então ele acredita que a gente vem reencarnar aqui para que a gente se torne esse ser espiritual em que o coração é mais leve que uma pena. Para passar por isso, ele acredita que a gente vem em torno de 250 encarnações. A Vaiana Stibal, ela acredita que quando a gente atinge esse patamar de amor incondicional, de perdão incondicional, que a gente volta para o quinto plano, que é a terra dos nossos anjos da guarda e dos nossos mestres ascensionados. E o que é o tempo divino? É o nosso período, a nossa existência aqui na Terra. A gente, quando vai reencarnar, a gente faz todo um planejamento. A gente escolhe o nosso pai, a gente escolhe a nossa mãe, para que a gente viva a nossa missão. Quando a gente escolhe o nosso pai, a gente escolhe a nossa mãe, a gente escolhe ele muitas vezes mais pelos defeitos, pelos desafios que eles vão nos trazer, do que pelas qualidades. Porque para a gente poder se tornar essa pessoa do perdão incondicional, essa pessoa do amor incondicional, a gente precisa vencer obstáculos na nossa vida. Vamos supor que a gente vai falar de uma pessoa onde o propósito dela seja se perdoar. O propósito de vida dessa pessoa é se perdoar. Por que eu tô trazendo esse propósito aqui? Porque muitas vezes a gente acredita que propósito, que missão é trazer a cura de alguma doença, é fazer algo revolucionário, tá no livro do Guinness, mas gente, isso é matéria. Isso não é o nosso propósito. Nosso propósito é sempre envolvendo o amor. Então vamos supor que a missão de vida da pessoa nessa encarnação, dessas 250, seja se perdoar. Ela vai escolher um pai e uma mãe. E muitas vezes esse pai e essa mãe que ela escolhe não pode gerar ela como criança. Às vezes decidiu não ter filhos, ou às vezes se tratam de pessoas que não podem gerar filhos. Então muitas crianças nascem de pais biológicos que as abandonam. Às vezes, não estou falando que é todos os casos, mas muitas pessoas passam por esse desafio de serem abandonadas, porque na verdade os seus pais de alma, os pais que elas escolheram para aquela missão, não são os pais que puderam gerar essa criança. Então vamos supor que a gente passe por um caso que aí a pessoa nasceu aqui um menininho e o propósito de vida dele seja justamente se perdoar. Mas o que tem que acontecer para ele se perdoar? Ele tem que passar por esse caminho até ele chegar aqui. Só que esse caminho a gente bem sabe que ele não é feito em linha reta. A gente faz esse caminho nosso até a nossa missão muitas vezes assim. A gente cai, a gente sobe, a gente volta, até que a gente chega aqui. O que a gente fala que é o tempo divino? É a hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, cumprindo o propósito. Se a gente tivesse dentro da gente aquele conceito de deixar tudo fluir, de acreditar que o Criador, ele sempre vai colocar a gente no caminho, a gente não se preocuparia tanto. Mas a verdade é o seguinte, o tempo divino dessa pessoa é exatamente quando ela tá aqui, ó. Quando ela tá seguindo o caminho dela. Ah, mas o que acontece nesses períodos aqui? São períodos que a gente sai do nosso tempo divino e o mundo dá um jeito de trazer a gente de volta. E é por isso que tem tanta gente que às vezes a pessoa ela ganha, muito dinheiro, chega aqui na fase do dinheiro, tem casa, tem carrão, tem barco, mas talvez esse não seja o propósito de vida dela. E aí o que acontece? A pessoa de repente, perde tudo. Por quê? Tudo vai levar ela para essa direção, a de se perdoar. A gente passa nesse caminho aqui de separação, de ter desafios com relacionamentos, de ter desafios com doenças, justamente porque a gente tem que chegar nesse local. O que acontece quando a gente entra no tempo divino? Vamos supor que essa pessoa perdeu tudo aqui de dinheiro e aí o caminho dela mudasse, ela começasse a vir por aqui. Como que a gente sabe quando a gente está nessa parte, quando a gente está no nosso tempo divino? As coisas simplesmente começam a fluir, as coisas simplesmente começam a dar certo. Tudo que a gente começa a tentar que tem muito empecilho e a gente está sentindo que a gente está dando murro em ponta de faca, talvez a gente não esteja no nosso tempo divino.
Talvez aquilo até venha para a nossa vida, talvez aquilo até seja necessário para a nossa vida, mas ainda não é o momento, ainda não está nesse traço da linha. Quando a gente entra nesse patamar de estar no traço da linha do tempo divino, as coisas começam a fluir. É igual às vezes você está buscando uma casa, você não consegue encontrar uma casa de jeito nenhum. Passa 6 meses, aparece, puf, no seu bairro, a casa com aluguel ideal, um lugar maravilhoso. Por quê? Porque aqui, agora encaixou no tempo divino. Eu tô trazendo isso muito para o campo material, mas isso é principalmente nos relacionamentos. Tem pessoas que às vezes ficam 10 anos separadas, depois elas se encontram de novo e esse relacionamento flui. Por quê? Porque ali talvez naqueles 10 anos depois seja o tempo divino do casal. Tem gente que passa anos tentando ter um filho, quando esquece, quando não quer ter mais, a pessoa engravida. Por que isso acontece? Porque aí entrou no tempo divino. Se o propósito da pessoa for ser mãe, não interessa o que ela tem no útero. Ela vai ser mãe porque é o propósito dela, ela vai se encaixar até chegar aqui. E como eu falei para vocês, isso não é traçado de linha reta, a gente tem esses deslizes e é natural que a gente tenha. O que seria o correto? Como é que faz para eu ficar só no meu tempo divino? É deixar fluir. É acordar todo dia e entregar para essa fonte superior. Fala, Deus, Criador, eu entrego para você minha vida. Eu vou agir conforme o meu coração está me pedindo. Na maioria dos nossos dias a gente não escuta o nosso coração. A gente tem travas, a gente tem vergonha, a gente tem medo de ser quem a gente é. A gente tem medo de falar para o outro como a gente é. E é justamente esse também um dos nossos propósitos, de vir para cá e tirar essas amarras, abrir o nosso coração. É falar quando gosta, é falar quando não gosta, é falar que quer, é falar quando não quer. Mas a gente passa diariamente fazendo um trabalho que a gente não está tão feliz, porque a gente precisa do dinheiro, porque a gente precisa da matéria. Às vezes a gente está morrendo de saudade da mãe, está morrendo de saudade do pai, mas ele falhou com a gente de alguma maneira e a gente não quer perdoar, a gente não quer dar o braço a torcer. E é isso que afasta a gente do tempo divino nosso. Da mesma maneira que a gente sabe que a gente está no tempo divino, quando as coisas começam a fluir de forma natural, quando a gente não está, são sempre as entravas. Eu li esses dias para trás um texto falando que quando a gente não está no nosso tempo divino, a gente tem gastos inesperados, por exemplo, bate o carro, ou quando a gente topa o mindinho no móvel, tá sempre se machucando, está lembrando, tipo assim, opa, você tem que entrar no caminho certo. Mas depois eu passei por um processo de reflexão e até quando a gente bate esse mindinho, acho que até quando a gente bate o nosso carro e passa por um gasto inesperado, isso também tá no nosso propósito, né? A gente também tá na nossa linha. O que a gente precisa entender é até que quando a gente sai fora, a gente também tá caminhando. Às vezes a gente tá fazendo aqui um caracol no processo, mas a gente tá caminhando. Não tem como a gente sair fora dessa linha e não tem como a gente fazer esse caminho inverso. Uma dica, né, que eu dou pra vocês é acordar todo dia se perdoando. Entender que mesmo quando você acha que tá falhando, você também tá no seu processo. E que quando acontecer de você entrar aqui nessa linha, nesse caminho, não tem como nada te parar. Uma dúvida que muitas pessoas têm, existe mais de um tempo divino? É óbvio que tem mais de um tempo divino. Tem gente que tem mais de uma missão, tem gente que tem mais de um propósito, tem gente que o propósito dessa pessoa que é se perdoar, a pessoa se perdoou, ela passa para outro. Para quê? Para evitar encarnar mais que 250 vezes. Para voltar mais rápido para o 5º plano. Para a pessoa poder amar incondicionalmente, perdoar o outro e ser feliz. A gente tem vários tempos divinos em várias situações da nossa vida. Por exemplo, perante a nossa família, perante o nosso trabalho, perante o nosso autoconhecimento. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha explicado assim mais ou menos. Quando eu vou falar sobre tempo divino, quando eu vou falar muito sobre encarnação, é importante que vocês escutem com o coração, porque isso não é um tema científico. Eu acho que é a hora da gente começar a olhar a ciência com outros olhos. A gente já foi muito material por muito tempo, então agora é momento da gente abrir o nosso coração para sentir esse chamado. Muitas coisas a gente não consegue entender, mas a gente consegue sentir. E é isso que eu espero de vocês, tá bom? Um beijo!